testemunho, uma graça, é fazer a minha ação de graças a Deus. Esse é o meu momento de gratidão a Deus em poder falar para vocês sobre a ação de Deus na minha vida através do servo do Espírito Lopes. No ano 2007, eu tive a graça e o convite de fazer parte do quadro de funcionários do Colégio Monsenhor Adelmar da Mota Valença, onde eu pude conhecer de perto as missionárias de Fátima. E nesse ano, que eu acabava de completar 30 anos, sou uma mãe jovem de 2 filhos, um de 5 e um que acabaram de ia completar 3 anos. Tive, de repente, dores inesperadas que eu nunca tinha tido. Eu era uma mulher saudável, eu nunca tinha tido problema algum de saúde. Nem problemas na gravidez, nada, era absoluto. E do nada, eu me lembro como se fosse hoje, eu estava cantando uma missa na catedral e eu comecei a sentir alguns incômodos na região cervical. E eu comentava com meu esposo, era como se eu tivesse um peso nos meus ombros. Isso foi aumentando ao longo do mês de maio. Passaram-se os dias, eu tomava medicações e as medicações não passavam. E aí eu fui ao hospital algumas vezes para as urgências e num dia específico me aplicaram várias medicações analgésicas fortes e não passou a dor. E aí uma fisioterapeuta, colega nossa que estava de plantão, disse, olha, só tem aí uma medicação que vai passar, e é um derivado da morfina. E não passou, né? E isso levou a uma expectativa muito grande do que poderia ser. Se era uma hernia de disco, o que poderia ser. Aí marcamos uma consulta no neurologista. Eu faltei ao trabalho nessa tarde e meu pai me levou ao médico, ele me solicitou um exame de ressonância e eu fiz esse exame de ressonância aqui em Garanhuns. Recebendo esse resultado, ao meio-dia, eu estava em casa no horário de almoço e lá estava, né? E eu fui para a internet. E aquilo foi um baque muito grande. Era um tumor intramedular. Ele estava unido à minha medula, na região cervical. E eu fui para a internet ver os prognósticos, né? E dizia, só tinha notícias ruins. Marcamos a consulta, à tarde nós fomos conversar com o médico a respeito, e ele, ao abrir o exame, ele disse assim, olha, Carla, a expressão foi exatamente essa, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Essa foi a expressão. Se você fizer a cirurgia, você vai para a cadeira de rodas. Se você não fizer, você vai para a cadeira de rodas. Porque só de tocar e ter contato com a sua medula, vai lesionar e você vai perder todos os movimentos do pescoço para baixo. Você tem a opção de procurar uma segunda opinião e ver o que você precisa fazer. Se é uma pessoa jovem, você pode também, com o passar do tempo, você prolongar isso e você vai perder, mas aí você não vai precisar ter o risco de cirurgia. Eu disse, eu posso pensar? Ele disse, deve. Então eu não tinha esperança. Na hora, a sensação de voltar ao chão nos pés. Me recordo muito bem. Revisitar isso me faz sentir tudo de novo. Mas me faz também lembrar do amor incondicional de Deus por mim. E nada foi por merecimento. Foi pela misericórdia. Foi pela misericórdia de Deus. Me recordo do meu pai, da fisionomia dele, meu esposo do meu lado, e eu chegando em casa, a primeira coisa que eu disse a Fábio, filho, segue o seu caminho. Eu não quero ninguém comigo por pena, só cuidando de mim. E ele disse, eu estou com você. A gente está junto. Quando eu cheguei no colégio para dar a notícia às irmãs do que estava acontecendo comigo, eu chorava muito e
De repente eu recebi a visita de uma pessoa muito especial, irmã Cândida. Ela chegou lá na sala onde trabalhava e ela disse: você já ouviu falar em Dom Expedito Lopes? Eu disse: irmã Cândida, eu já ouvi falar muito vagamente, né, daquilo que meus pais contavam, que as pessoas falavam sobre um bispo que tinha sido morto por um padre. Era algo muito vago, mas a história dele em si, ela me entregou um folder, que eu acabei de ver esse folder ali na cadeira, com uma senhora ali que estava sentada perto de mim. Não tive nem tempo de pedir emprestado esse folder a ela. E ela disse: ó, Carla, hoje mesmo nós vamos entrar em oração por você. A comunidade vai se reunir e nós vamos fazer uma novena em prol da sua causa, porque para Deus nada é impossível. Todas as manhãs que eu chegava no colégio, eu pegava aquela oração de Dom Expedito Lopes e eu rezava com muita fé. Naquele dado momento onde eu tive aquela notícia, a esperança era mínima, né? E eu fui para casa nesse dia, comecei a pesquisar sobre médicos que podiam fazer essa cirurgia, quem poderia ser a pessoa que iria fazer e deixar o mínimo de sequela possível. O conhecimento de amigos falavam em médico fulano de tal em Recife. E aí eu fui para esse médico. Chegando lá, ele é um médico muito conceituado aqui em Pernambuco, e ele disse: Carla, nem se você me entregasse um apartamento fechado, mobiliado de um carro zero, faria sua cirurgia. Porque você já sabe, né, o que vai acontecer. Ele só não entendia porque eu estava andando, só sentindo dores. Porque ele dizia: pelo grau que está aqui, você não era para estar me andando. Ele disse: olha, tem um especialista em São Paulo, que ele pode vir fazer essa cirurgia aqui no Recife. Ele traz a equipe médica, você ir para lá, e me deu várias possibilidades. Mas era algo tão inalcançável assim, pela forma como ele falava, de um microscópio, de uma equipe que faria tudo nos Estados Unidos. Era tudo muito difícil. E eu fui para casa, cheia de dúvidas, né, de medos. E aí eu entregava durante a viagem, né? Eu falava e me lembrava de irmã Cândida dizendo: olha, Carla, tem um senhor que alcançou uma graça, tem outra senhora. Ela me citava alguns exemplos, né? Sabe quando as coisas estão muito vagas no nosso pensamento, onde a gente realmente está vagando pelo medo e pelas incertezas? Eu vi um primeiro sinal que pouca gente entende, né? Na minha volta para casa, o arco-íris aparece assim, na minha frente, durante a viagem. E uma pessoa que estava conosco no banco da frente disse assim: cara, você sabia que o arco-íris ele é sinal da aliança? Você crê na aliança que Deus tem com você? Volte, se lembre quem é você. Desde jovem, seguindo a Cristo no grupo jovem, sempre com a missão na igreja. Você não é uma pessoa qualquer. E eu dizia assim: será se o Deus de hoje ele faz os mesmos milagres? Jesus, quando visitou essa terra, nós conhecemos alguns milagres realizados por ele. E eu jamais pensei em pedir nenhum. Eu só dizia o seguinte: eu queria ter o mínimo de condição de criar os meus filhos, de cuidar deles, de poder vê-los crescer, de acompanhar. Não era uma sentença de morte, mas era como se fosse. Eu ia para cima de uma cama, depender de todo mundo. Eu ia ser mais uma pessoa dependendo de alguém além dos meus filhos, que eram pequenos na época. Mas Dom Expedito sempre batendo a minha porta através de irmã Terezinha, de irmã Cândida, de irmã Maria, de todas as irmãs do Instituto. Todos os dias alguém dizia: estou rezando por você. Passava na minha porta e dizia, naquela reprografia: estou rezando por você, cara. Nós rezamos por você ontem. Às vezes me procuravam na minha sala, eu estava na capela, conversando. Eu disse: eu estou na casa dele. Por que será que isso aconteceu justamente
Nesse período da minha vida onde eu estou trabalhando aqui, né, no Instituto das Missionárias de Fátima. E naquele ano era um ano de muito movimento, de muita movimentação sobre esse processo de beatificação e canonização de Dom Expedito. E eu me entreguei inteiramente. Chegando em casa, meu pai disse: minha filha, será possível que alguém do seu plano de saúde não faria essa cirurgia? Eu disse: pai, como pode? Se me disseram que o médico mais renomado de São Paulo era quem poderia fazer. Ele disse: mas vamos tentar, vamos marcar uma consulta. Eu só pedia a Deus, e pela intercessão do Espírito Lopes, que me apontasse alguém do qual eu sentisse que era cristão, que tivesse com essa abertura, né, que quando eu chegasse eu pudesse ver algum sinal de que era alguém da vontade de Deus. Primeiro nome da lista de médicos aparece com a letra A, Dr. Arthur Cunha. E eu fui visitar nessa consulta. Chegando lá, eu me dou de cara com uma parede, com um anjo e uma criança no colo desse anjo. Ele era um neurocirurgião pediatra, especialista em casos mais delicados, com crianças, e que tinha operado a mãe deste rapaz que estava indo conosco viajar. E o tempo todo, todos os dias, nessa oração, pedindo a Dom Expedito que ele fosse essa seta, que nos abrisse esse caminho, que nos apontasse o caminho. Fui para o Dr. Arthur. Ele só olhou para mim e disse: você sabe que não é fácil. Você sabe que o prognóstico pode ser algo assim, que vai mudar a sua vida radicalmente. E eu sentia muito fortemente que ele era a pessoa apontada por Deus. Durante toda a oração, durante toda a viagem, né? Eu, o pai e o Edinaldo, a gente pegava aquele folderzinho de Dom Expedito e a gente fazia a oração. E a gente pedia muito. Saí do consultório dele com as palavras dele que diziam assim: Carla, eu já fiz uma cirurgia como essa. E aí a jovem pela qual passou por uma cirurgia muito semelhante à sua, não foi igual, porque o seu caso é um caso raro, pela localização, onde ele está localizado, ele é raro. O tipo, a gente não consegue fazer uma biópsia para saber se é benigno ou se é maligno, a gente não consegue. Porque é fazer de uma vez só, tirar o máximo que a gente puder tirar e entregar a Deus. Era só isso que eu queria ouvir, era que ele falasse em Deus. Por isso que me levava tanto a crer que ele era a pessoa que tinha sido apontada por Deus para fazer parte dessa história, para atuar na minha vida pelos olhos de Deus, porque eu dizia a ele: olha, não são suas mãos, né? O Senhor vai me usar, através do Senhor vai acontecer. O Senhor confia, esse cara, a sua força na fé, nas palavras, me tornam tão confiante que eu digo a você que eu faço sua cirurgia sim. Voltei para casa, dei a notícia à irmã Cândida, e ela dizia assim: minha filha, quando ele fizer essa cirurgia vai dar tudo certo, você vai alcançar essa graça através do Dom Expedito, e você vai pedir a ele o relato escrito, né, para que a gente possa levar adiante aí esse processo de Dom Expedito Lopes. Eu tinha a força muito mais através dela e dessas pessoas que chegavam até mim do que da minha própria fé. Com o passar dos dias, essas pessoas me dando essa força e através das orações, eu passei a não sentir mais medo algum. Todo mundo tinha medo. Na família todo mundo tinha medo, os amigos todo mundo desconfiavam, mas eu não tinha nenhuma dúvida que eu caminhava para que desse tudo certo. Quando eu fui na consulta para marcar a cirurgia, me foi pedido um novo exame, porque o próprio plano de saúde estava questionando que
que aquilo parecia algo surreal. Eu não era para estar andando. Eu já, com o passar dos dias, eu teria perdido já o movimento, teria ido para uma cadeira de rodas, eu não tinha mais condição de andar. Eu só sentia as dores que já eram minha companheira diária. E quando eu fiz o exame, o médico me chamou e disse assim: olha, esse laudo parece ser de uma pessoa que já está acamada, que não consegue mais se movimentar. Não parece ser você. Mas, como seu médico é um dos diretores deste plano e ele afirma que fez a sua consulta, então é seu. Eu não vou questionar. Tome seu exame e vá marcar a sua cirurgia. E o doutor Arthur, e eu falava ele sobre o Dom Expedito Lopes. Ele conheceu o Dom Expedito Lopes através da gente, né? Durante essas idas. E quando eu marquei a cirurgia, ele disse assim: Carla, eu tenho para terça e tenho para sábado. Eu disse: terça-feira. Isso era segunda, amanhã. Aí eu disse: não, para hoje e para amanhã não, Carla, deixa para sábado. Eu estava com um desejo muito grande de que isso acontecesse. Durante a semana houve uma missa lá na catedral e eu me recordo de uma movimentação muito grande de pessoas, inclusive teve testemunhos, Monsenhor Carlos, de muitas pessoas que alcançaram graças através de Dom Expedito. Eu não sei se a irmã Maria se lembra desse episódio, né? Uma movimentação muito grande. E naquela missa eu tive a certeza que era só esperar até sábado. Eu tinha certeza que ninguém mais tinha. A catedral se mobilizou, a Perpétuo Socorro, a Santa Teresinha, por onde eu passava, as pessoas diziam: estou rezando por você, estou rezando por você. E eu já era conhecida como a menina lá do CMA, de Dom Expedito, de tanto que se falava. E eu fui para a cirurgia. A cirurgia durou mais de uma tarde. O médico saiu da cirurgia com uma fisionomia muito cansada. Quando eu cheguei lá eu pulei uma parte. Fui receber a unção dos enfermos. E o padre Marcelo, na época, mandou me chamar lá na casa paroquial, lá na catedral, e disse assim: vem cá, você vai beber isso aqui, é o solideu de Dom Expedito. Você vai rezar até o dia da cirurgia, vai colocar no local onde você tem a enfermidade, e você vai rezar a oração dele até o dia da cirurgia. Guarde isso com muito cuidado. Isso é uma relíquia. Eu disse: meu Deus, eu estou aqui com algo muito precioso. E eu levei para Recife, eu dormi nessa noite também, debaixo do meu travesseiro, fiz a oração dele, debaixo do travesseiro solidário do Dom Expedito. E minha vontade era levar para dentro da sala de cirurgia, mas não podia, né? Não podia. Mas fiz a oração e disse: amanhã é o seguinte, a Fábio, a minha mãe que estava lá, eu disse: olha, se eu tiver de voltar andando, eu vou glorificar a Deus com a minha vida. Se eu voltar de outra forma, eu continuarei glorificando a Deus com a minha vida. Eu pensava assim: Deus poderia eu tomei isso como missão, como propósito. Algum propósito havia. Poderia ter sido na minha garganta. Eu canto. É a coisa que eu mais amo fazer na vida. É cantar. Eu poderia continuar cantando mesmo assim, se algo me acontecesse. E não foi na garganta. Então eu já tinha motivo a mais para agradecer a Deus. E eu fui para a cirurgia. Disse ao anestesista: diga ao doutor Arthur que ele vai ser instrumento de Deus nesse momento aqui, fazendo essa cirurgia. E adormeci com a anestesia, terminei de falar com o médico. O prognóstico era fazer a cirurgia, 6 meses passar na cama, tudo seria feito na cama, com lenço umedecido, fisioterapia, eu ia recuperar todos os meus movimentos aos pouquinhos, se eu tivesse a graça de movimentar alguma coisa, né? Então,
Eu já fui nessa perspectiva. E aí eu me recordo que disseram que quando eu saí da sala de cirurgia, depois de hora de cirurgia, eu mexi a mão, assim, né? Eu saí assim, era algo involuntário. Aí a mãe disseram para dizer a gente, ó, daqui para cima tá tudo ok. Quando eu cheguei na UTI, que acordei da anestesia, eu movimentei meu pé, movimentei minha mão. Eu chorava descompensadamente e as enfermeiras não entendiam por quê. Estava sentindo dor? Eu, não, está tudo bem. O doutor Arthur veio no quarto, passou a chave no meu pé. E eu levantei o pé. E ele chorou. Ele não conseguia falar. Venha depois. Menina, você vai para o quarto. Ele esqueceu de me prescrever a dieta. E eu passei 2 dias sem comer. 2 dias no sujo. Ele esqueceu, simplesmente ele esqueceu. Ele disse, não, deve ser alguma, né, vou pedir a mãe. Ela disse, não, filha, as enfermeiras vêm, muito caladas, muito reservadas, você vai permanecer do jeito que está. Eu dizia, Fábio, eu estou com fome. Aí ele foi perguntar, ele disse, não passaram a dieta dela? Aí, era para ter passado, ela era para estar sem comer, não. Aí meu compadre disse, então vamos fazer o seguinte, tem uma capela aqui do lado, tu quer receber Jesus? Antes de qualquer coisa, meu primeiro alimento foi a Eucaristia. Eu não consigo descrever com palavras o sentimento de receber Jesus. Para mim era o céu, ali era o céu. Naquele mesmo dia, uma senhora se aproxima e diz assim, soube que tem uma pessoa aqui de Garanhuns e eu queria saber se está sendo bem tratada aqui no Hospital Santa Clara. Eu disse que estava. Ela disse, minha querida, eu sou sobrinha neta de uma pessoa de Garanhuns. E aí, eu achei muita coincidência, e ela dizia assim, um bispo que atuou lá em Garanhuns, ele é primo segundo do meu pai é de Sobral. Era uma prima terceira ou quarta, da quarta geração, não sei, de Dom Expedito Lopes, que estava ali. E eu disse a ela, eu estou com um solidel aqui, contei toda a história da graça alcançada, e ela dizia assim, me empreste, deixa eu me reunir com a família, para que eu possa mostrar o solidel. A família ficava muito feliz, eu me lembrava de Padre Marcelo dizendo, Carla, guarde com cuidado. Como era que eu ia poder ofertar a alguém? E ela falava do colégio Monsenhor Adelar, ela falava de Dom Expedito, que tinha passado por Garanhuns, e naquele momento ali, a minha certeza e a alegria de saber que não era coincidência, era providência. Que naquele momento ali, o médico dizer que não tinha condição alguma de que alguém passasse por aquilo e tivesse um sucesso, eu não podia deixar de atribuir essa graça alcançada diante de tanto movimento, de tantas orações, a não ser essa graça alcançada por meio de Dom Expedito Lopes e de tantas orações das missionárias de Fátima naquela época. Revisitar esse milagre, que para mim é uma graça alcançada por meio, mas é um milagre de Deus na minha vida, reafirma o amor de Deus incondicional por mim. E a fé, que é muito pequenininha, pode tornar algo grandioso acontecer, porque, como eu dizia no início, não era por merecimento, mas pela misericórdia de Deus na minha vida. Estar hoje aqui nessa noite, falando novamente sobre o que aconteceu depois de 18 anos passados, estar aqui hoje sem a sequela
sem nenhum prejuízo motor, ter tido a graça de criar os meus filhos, de ver Mateus crescer, de ter uma gravidez após uma retirada de um tumor na coluna, sem ter nenhum problema, isso me dá a certeza do amor de Deus por mim, através desse servo. E é algo que eu peço, e é só o que eu peço a Deus, é poder ver esse servo sendo realmente canonizado, beatificado, porque ele merece. São muitas, muitas graças por aí, sabe, meu Senhor? Muitas graças. Eu acho que se a gente pudesse tornar isso público, muita gente apareceria. Não só aqui em Garanhuns, mas muita gente apareceria. E a minha alegria de estar aqui é a gratidão de poder fazer parte e divulgar um pouco da história desse servo, exemplo, que soube viver esse amor e essa misericórdia de Deus na vida do outro. É para mim um motivo de muita alegria. E que Deus seja louvado por isso.